Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com vocês uma passagem que está no livro de Joel, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isto à geração seguinte. Quando você lê esse livro de Joel, o tema principal que ele está falando trata-se sobre o dia do Senhor. E é tão interessante que por 5 vezes Joel usa essa expressão. O dia do Senhor. Esse dia se refere não apenas a algo que seria um dia de julgamento sobre todas as nações da terra, mas também ele fala sobre o julgamento de Deus, inclusive sobre o próprio povo de Deus, sobre o Israel de Deus. Então, nós temos que prestar atenção, porque isso é um alerta para nós, mas também fala sobre um livramento, sobre a bênção, sobre a salvação que tem para aqueles que temem a Deus. Mas o que me chamou muita atenção nessa passagem é que ele está dizendo o seguinte, olha, alguma coisa que aconteceu e que precisa ser contada. Contada para quem? Para os seus filhos, depois para os seus netos. Não só para os seus netos, mas para os filhos deles. Que isso seja falado para a geração seguinte. Sabe o que isso representa, queridos? Que não é uma igreja que tenha responsabilidade de falar, de levar os seus filhos à salvação, ao conhecimento de quem Deus é. A verdade, a igreja é um instrumento, é um momento de consagração, um momento onde juntos nós buscamos, louvamos, adoramos a este Deus e Pai maravilhoso. Mas aqui nós temos um ensinamento que nós precisamos voltar a praticar. E é dentro da sua casa, principalmente você que é pai, você tem uma responsabilidade de sacerdote. Eu sei que Deus tem chamado homens e mulheres, somos nação santa, sacerdócio real, mas há algo específico, porque nessa passagem está falando sobre os velhos, está falando sobre os pais, sobre os filhos, sobre os netos. É uma responsabilidade, é algo que deveria ser feito não por obrigação, mas por privilégio. Você já tem a experiência, você conhece esse Deus, conte para eles, conte o que tem acontecido, mostre, fale quem é esse Deus, simplesmente conte a sua experiência. Eu me lembro logo que eu me converti, há 40 anos atrás, eu não sabia nada da palavra de Deus. Nós nos convertemos. Na verdade, eu me converti 3 meses antes do Caio, mas no dia 9 de janeiro, minha filha foi curada, o Caio se converteu. Naquele mesmo dia, nós fomos batizados com o Espírito Santo, a gente nem sabia o que queria dizer aquilo. E naquela mesma semana, no fim daquela semana, nós mudamos. Então, nós ficamos sozinhos, morando em Guararema, não tinha ninguém por perto para falar, ensinar, nós estávamos só nós e uma Bíblia. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu saía, a Rebeca era uma criança pequena, tinha naquele momento 5, 6 meses, eu punha a Rebequinha no carrinho para andar pela rua e por onde passava todo mundo parava, mas que criança linda, você só tem essa filha? Não, tem outra, você não sabe o que aconteceu. A minha filha ficou sem dormir 4 anos e meio, imagina, Deus curou, hoje ela está maravilhosa, ela dorme. Eu falava pelos cotovelos. Eu falava tanto que alguém me ligava em casa e aí a pessoa, e aí, como está? Estou ótima, você sabia que Jesus curou a minha filha? Era a única coisa que eu sabia falar. Mas eu estava, através daquele gesto, falando sobre quem era esse Deus, falando do amor, falando da cura, falando da restauração que Ele estava fazendo na minha vida e na vida do Caio. Você não precisa estudar numa faculdade teológica, você só precisa contar, testemunhar o que Deus tem feito na tua vida.
Pais, falem para os seus filhos, você pode ser crente, você pode ter certeza da tua salvação, mas ele não. Ele precisa estar na casa do Pai, ele precisa ter amigos cristãos. É dali que vai sair o relacionamento dele com amigos. Eu também me lembro que logo que eu mudei aqui para Alphaville, e isso já tem 30 anos, eu me lembro que eu falava, precisa ter uma célula, um lugar onde os nossos filhos vão ter um local onde encontrar outras crianças, outros jovens, outros adolescentes, para que eles tenham irmãos em Cristo e não vivam simplesmente no meio de um mundo caótico, perdido, onde as pessoas e o príncipe desse mundo atrai, o mundo chama mais. Você entende essa responsabilidade? Você pode chegar para o seu filho e pode contar para ele. Olha o que Deus fez para mim. Você sabia que Deus curou a sua irmã? Ela tinha 4 anos e meio sem dormir, mas Deus veio e curou, e aquilo foi instantâneo, de um dia para a noite. Aquilo foi um milagre, não só para ela, para nós. Seu pai fumava 4 maços de cigarro por dia, ele parou de fumar também. Você tem coisas a contar. Você não precisa simplesmente saber a Bíblia, detalhes, palavras. As pessoas acham, mas eu não consigo decorar versículos, eu não consigo falar onde está o endereço do versículo. Eu cito o versículo, mas eu não sei que livro que está, qual é o capítulo, não importa. Você tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Você tem que levar a palavra de Deus principalmente para os seus. Que adianta você ganhar o mundo lá fora, mas os seus se perderem. É por isso que eu quis começar essa meditação hoje, neste livro. Contem isto aos filhos de vocês, e eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso com a geração seguinte. Essa é a tua parte, a minha parte. Vamos orar pedindo a Deus esse espírito de ousadia. Deus não nos tem dado o espírito todo de temor. Eu não sei, eu não posso. Não, você consegue, você faz, você vai. Eu falava. Eu falava tanto que teve um dia que o Caio falou, você precisa parar de falar. A pessoa fala, oi, você fala de Deus. Aí eu falei, acho que eu estou fazendo muita coisa errada. Aí nós fomos chamados, porque o Caio, nós morávamos em Guararema, mas a obra e a firma dele ficava em Belo Horizonte, nós fomos chamados para ir em Belo Horizonte. E quando nós chegamos lá, numa reunião de oração, ele foi trabalhar, mas depois a gente sempre buscava a Deus. Deus falou assim, filho, eu me alegro com ela, porque o meu espírito é jovem. Enquanto Deus falava isso, eu estava tão feliz, que glória a Deus. Aí eu comecei, Senhor, faz a mesma coisa, faz ele falar sem parar, fala para ele poder pregar desse jeito, para ele falar a palavra desse jeito. E naquele momento Deus disse, eis que eu estou te dando o mesmo dom. Já viu o que eu fiz, né? Aleluia! Foi algo tão tremendo, tão maravilhoso. Peça a Deus, peça essa graça, peça essa sabedoria. Ele sabe como fazer para você chegar e falar desse amor, deste Deus, deste Pai maravilhoso. Vamos orar? Pai amado e querido, como nós te amamos, como é importante, Senhor, falar, testemunhar, mostrar do teu amor, falar da tua graça, falar que o Senhor é o mesmo hoje, ontem, eternamente, que o Senhor cura, que o Senhor é bom, que o Senhor se importa, que o Senhor tem prazer em ouvir os seus filhos. Senhor, eu oro nesta manhã para cada pessoa que estiver nos ouvindo, para que elas saibam que Deus conta com elas para testemunhar. E, Senhor, eu oro de uma maneira especial a esses pais que possam dentro das suas casas serem exemplos, serem mordomos, serem bons administradores, serem aqueles, Senhor, que vão ser considerados bons dispenseiros, aqueles que sabem, que vivem, que os filhos podem olhar e falar, eu quero ser como meu pai e como a minha mãe, eu quero falar, seguir, caminhar com este mesmo Deus que eles estão testemunhando. Que é a minha oração nesta manhã, para que você receba do alto este poder para ser testemunha fiel, de caráter, leal,
mas cheio do poder do Espírito Santo, levando o bom nome de Cristo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.